Momento Mariano, sexta-feira, 23 de outubro de 2020. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que conhecemos pela mensagem do anjo a encarnação de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos a palavra de Deus. Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? São as palavras de Jesus no Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Ouvinte, todas as culturas têm os seus conhecimentos a respeito dos ritmos da atmosfera, podem prever as mudanças do tempo, se estão vindo as chuvas ou se está vindo o sol. Os agricultores conhecem os sinais de chuva e do sol. Os pescadores também. Podemos olhar para o céu e perceber como as nuvens estão se movendo, se são densas, se estão se desfazendo. As imagens de satélites são bem precisas e hoje temos as previsões do tempo quase com precisão. Até o corpo humano começa a dar certos sinais que o tempo está mudando. Jesus se lamenta que os seus contemporâneos percebem essas coisas, mas não sabem avaliar os sinais de Deus que estão presentes também na realidade. Debaixo do sol quente desses dias e do calor, e debaixo das chuvas, que nós também esperamos e ficamos contentes quando elas vêm, Deus está se comunicando conosco. Jesus está presente, o Espírito Santo está trabalhando na história e no coração das pessoas. Deus continua falando conosco através das Escrituras e dos acontecimentos. Os contemporâneos de Jesus não estudaram as palavras dos profetas, não leram as Escrituras com a mesma profundidade. Não se deram conta que aquele Jesus de Nazaré era o Messias anunciado pelos profetas, o Filho de Deus feito homem, isto é, que estava ali presente, Deus falando com eles e os convidando à santidade e à paz.
Eles sabiam perceber os sinais da atmosfera, mas não sabiam perceber os sinais da presença de Deus. O tempo de Jesus era o momento culminante da história da salvação, porque assinalava o fim dos males físicos e morais, das opressões humanas e espirituais. Algo de novo estava acontecendo na realidade social. Nem todos se davam conta dessas coisas grandes que estavam ocorrendo. Vemos o sol nascer e a chuva vir, mas não vemos a presença de Deus. Olhamos para o céu, detectamos os sinais de chuvas, mas não avaliamos o tempo presente, o que está acontecendo aqui na terra. O pecado não deixa perceber a realidade divina incidindo sobre os nossos dias. Jesus, então, tem razão quando diz: vós não sabeis julgar o que é justo. Não é fazer um julgamento, mas ao juízo seguir a decisão e a ação. Significa perceber a presença de Deus na história e se decidir por ele. Começar a fazer parte de seu grupo, ser discípulo de Jesus, ser uma criatura nova. Os judeus perderam essa oportunidade e nós também podemos perdê-la. Não nos comportamos de acordo com a nossa vocação cristã. Os contemporâneos de Jesus e nós mesmos temos uma dificuldade de decidir e realizar as coisas boas que Deus espera de nós. E é tempo de discernir que Deus está próximo, que Jesus está muito presente e que temos por mãe Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.